Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial e no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história dos Anglos, esse povo de origem germânica que foi para a Bretanha, fundou seus reinos e deu origem aos ingleses. Inclusive o nome Inglaterra tem total ligação com esse povo. Mas antes de eu contar a história deles para vocês, eu peço a todos que não tapem o like e compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. É só dar uma conferida lá na biblioteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal e participar das enquetes para escolher esses especiais. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra e exclusivo dos vídeos que eu faço aqui no canal, lá no Acampamento Zelota, que é a nossa área de membros, que vocês podem fazer parte. É só clicar no botão azul que tem aí embaixo no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Então vamos para a história dos Anglos. Bom, esse que era um povo germânico, como eu falei agora no iniciozinho do vídeo, e vivia numa região que ficou conhecida como Península de Anglia, onde atualmente é o sul da Dinamarca e norte da Alemanha. Os seus vizinhos mais conhecidos foram os lombardos, os senones e os jutos. E vamos falar um pouco desses povos aí. Bom, com relação à origem do nome dos anglos, existem algumas teorias que eu vou passar para vocês aqui da origem desse nome. A origem do nome dos anglos tem duas origens possíveis. Uma que seria, obviamente, com relação ao local onde eles viviam, assim como outros povos germânicos que a gente já viu aqui no canal, e era a Península de Anglia. E a Península de Anglia tinha esse nome, pois em germânico significa estreito, né? No caso, um lugar costeiro. Já a outra versão é que Anglia é um anzol, exatamente um anzol utilizado para pesca. Então a península tinha o formato desse anzol. E tem uma outra versão que fica ainda mais interessante, que seria que os anglos eles eram pescadores ou descendentes de pescadores. Então essas são as origens ou possíveis origens do nome dos anglos. Bom, agora com relação ao povo em si, nós temos aí várias hipóteses contadas aí pelo Tácito, Ptolomeu e também pelos medievos. Então, vamos ver também cada um desses aí falaram sobre essa origem dos anglos. Bom, começando com o historiador romano Tácito, né, que no ano de 98 depois de Cristo, ele descreveu os anglos como um povo ligado aos suevos, né? O povo também de origem germânica, assim como os lombardos e os senones. E eles viviam próximos ao rio Elba e eram mais conhecidos pelos romanos, no caso, os lombardos e os senones. Bom, nesse grupo de povos de origem sueva estavam outras tribos, como os varinos e os jutos, e mais uma cerca aí de aproximadamente 6 tribos. Bom, como eles viviam em uma região que era cercada de rios, de bosques, era um lugar também pantanoso, de difícil acesso, os romanos não tiveram contato com os anglos. Então, por isso, poucas informações que os romanos têm a respeito deles. O Tácito ele não deu uma localização geográfica precisa de onde os anglos viviam com essas outras tribos, mas eles adoravam uma divindade nórdica chamada Nerto, que seria uma deusa da fertilidade, também às vezes chamada de Mãe Terra. Bom, e tinha um santuário, e esse santuário ficava em uma ilha no meio do oceano, que provavelmente era na Jutlândia ou no Mar Báltico. A Jutlândia vai ser bastante mencionada aqui como referência. Bom, esse lugar, que era um lugar pantanoso, com enseadas, com rios, é um local que para os romanos não era interessante economicamente. Era difícil chegar até lá, era arriscado, então eles preferiram não correr esse risco. Então por isso eles achavam que, por exemplo, os anglos eram uma população pequena, então não valia a pena correr esse risco de ir até lá, de ter baixas no exército para tentar conquistar um território que
talvez economicamente não fosse interessante. Então por isso que os romanos não têm esse conhecimento todo, não tiveram no caso a respeito dos ângulos. Bom, estudiosos modernos acreditam que os ângulos viviam na costa do Mar Báltico e na parte sul da península da Jutlândia. Foram feitos estudos por ingleses e dinamarqueses a respeito do período do século IV com relação a esse povo. Então eles acreditam que o Tácito estava certo com relação à divindade Nerto, que era uma divindade, né, que era cultuada pelos povos nórdicos e principalmente pelos dinamarqueses antes do cristianismo, antes deles serem convertidos ao cristianismo. Agora, a versão contada por Ptolomeu, que já foi depois, né, foi em 150 depois de Cristo, ele tenta descrever a história dos ângulos e também a sua localização, mas fica um pouco mais confuso. Ele fala também que os ângulos eram de uma origem de um povo dissidente dos suevos e viviam uma região que ficava entre o norte do rio Reno e o centro do rio Elba. Então eles não ficavam, na verdade, próximo da margem de nenhum desses dois rios, como era no caso dos lombardos, que ficavam ali próximos do rio Reno, e os senones, que ficavam próximos do rio Elba. E aí tiveram contato com os romanos. Bom, segundo historiadores modernos, seguindo esse raciocínio do Ptolomeu, os ângulos eles se dividiram em grupos pequenos e viveram possivelmente nesse território que ficava entre o rio Reno e o rio Elba, mas não todo o grupo, né? Não toda a tribo, como o Ptolomeu acreditava. Então por isso ele pode ter sido enganado ou ter se equivocado através das fontes que ele teve. Mas uma coisa que é certa é que os ângulos viveram próximos dos saxões, como nós vimos no vídeo dos saxões, e também dos lombardos, que eram um povo germânico, por isso que eram povos mais conhecidos do que os ângulos. Seguindo as fontes medievais, bom, o Bede, que a gente viu no vídeo passado a respeito dos saxões, que era um monge na Idade Média, que registrou a história dos ângulos e saxões. Então ele fala que os ângulos vieram da Anglia, assim como os historiadores antigos falaram, que era uma província que ficava entre o território dos Jutos, que era a Jutlândia, e dos Saxões, e que permaneceu desabitada durante a Idade Média, ou seja, num período em que os ângulos se mudaram, migraram para a Bretanha, aquele território onde eles viveram ficou desabitado. Bom, o rei Alfredo de Wessex, um dos reis mais importantes do reino de Wessex, confirmou essa informação, assim como o irmão dele, que era o Etervaldo, que era o irmão dele mais velho e que também era historiador. E que a região onde o povo veio, dos ângulos, depois foi fundado um ducado, que era chamado de Ducado de Eslésvico. Isso já foi bem mais adiante na Idade Média. Bom, depois outras pessoas viajaram por esse território, foram até Oslo, na Noruega, e foram dar uma vasculhada por ali para depois confirmar essas informações. Já os arqueólogos estão ainda trabalhando, procurando materiais que ficaram nessa região onde os ângulos viveram antes de irem para a Bretanha, e encontraram muitas coisas em Borgestedt, que hoje é um município na Alemanha. E lá eles têm encontrado ainda muitas coisas para poder entender melhor a cultura dos ângulos antes deles saírem de lá. Bom, com relação à migração para a Bretanha, nos séculos 5 e 6 depois de Cristo, os ângulos migraram para a Bretanha junto com os saxões e os jutos, e eles se aproveitaram da retirada das tropas romanas de lá. No início, os ângulos tiveram muito trabalho com os povos nativos e também temos pouquíssimo material a respeito desse período. Então, a partir daí é que vem a lenda do rei Arthur, da origem ao rei Arthur, que era o rei dos bretões, que lutou contra os ângulos, assim como também enfrentou os saxões. Então, ele está na história desses dois povos e
existe mais uma lenda do que propriamente um rei que realmente existiu. Bom, com relação aos reinos ângulos. Bom, os ângulos eles colonizaram a região da Nortúmbria e lá foi onde eles começaram a fundar os seus reinos. Bom, segundo Bede, os ângulos eles se dividiram e aí eles começaram a fundar os seus reinos. A princípio existiam 4 reinos. 2 reinos ficavam no norte da Bretanha, que eram os reinos de Bernícia e de Deira, e mais outros 2 reinos que ficavam no centro da Bretanha, que eram os reinos da Médio-Anglia e o reino de Mécia. E aí o que aconteceu foi que, depois do século VII, houve a unificação dos reinos de Bernícia e de Deira, e a partir daí foi fundado o reino de Nortúmbria. E aí sobrou o reino da Anglia e o reino da Mécia, sendo assim 3 reinos dos ângulos na Bretanha. Bom, esses reinos eles viviam em disputas entre eles. E aí os líderes desses reinos eles acabam assumindo a postura de reis, assumem o título de reis para ter um poder maior. E aí, quando chegou no ano 600, surgiu o rei Etelfrido da Nortúmbria, que é justamente quem vai unificar esses reinos de Bernícia e de Deira, fundando o reino da Nortúmbria. E uma coisa que é interessante é que antes desse rei Etelfrido, o posto de rei era eletivo, né? Não era hereditário. E aí depois, na sequência que esse reino da Nortúmbria é fundado, ele vai seguir se expandindo com o sucessor do Etelfrido, que foi o filho dele, o Oswald da Nortúmbria. E aí vamos ter o auge desse reino da Nortúmbria. Inclusive eles vão ter a soberania com relação aos teutões, que também tinham migrado da Germânia para a Bretanha no século VII. Mas aí depois o reino da Nortúmbria foi perdendo o seu prestígio, perdendo o seu poder, e quem cresceu foi o reino da Mécia. Isso já foi no século VIII. Bom, com relação ao cristianismo, que é até um tema bem interessante, vai ser a questão da conversão dos ângulos no cristianismo. Bom, o cristianismo chegou até os ângulos graças à missão gregoriana, que foi iniciativa do Papa Gregório I. Bom, e foi liderada por um monge chamado Agostinho de Cantuária, que é mais conhecido por todos como Santo Agostinho. E aí os ângulos, no início, eles resistiram bastante ao cristianismo, eles eram ligados à sua fé pagã de origem nórdica, e isso foi mudado apenas em 660, quando o cristianismo foi admitido em todos os reinos ângulos. Um outro personagem importante nesse avanço do cristianismo entre os ângulos foi o monge Teodoro, que ele foi responsável pela organização da igreja britânica primitiva, isso dentro lá dos reinos dos ângulos. Bom, foi nessa época em que os ângulos deixaram a sua escrita rúnica de lado e adotaram o alfabeto latino, que, ao contrário dos saxões, os ângulos deixaram pouquíssimas coisas escritas a respeito de sua história, e deixaram apenas algumas inscrições e alguns monumentos. Bom, com relação à organização social, a distribuição de terras era a base de todos os direitos entre os ângulos. E a extensão de terra ela variava, podia ser um pequeno território que seria o suficiente para uma família, ou territórios maiores que ficariam ali com reis, com os nobres. Então essas áreas seriam correspondentes à importância dessas pessoas. Mas existia um território chamado de Falkland, que era uma extensão de terra que era comum a todos esses 3 reinos. Então, para que uma parte desse território fosse vendido, teria que ser feita uma assembleia entre esses reinos. E aí o curioso é que essa Falkland ela não existia em nenhum outro reino bárbaro
de povos de origem bárbara que fundaram seus reinos. Isso é uma coisa única e exclusiva dos ângulos. Bom, uma outra questão é que a sociedade era formada por homens livres, que eram chefes de famílias e também ficavam responsáveis pelos parentes, por servos, por escravos. Nós vamos ter essas duas modalidades aí, porque a gente vai ter aí a época do feudalismo, né? E aí também tinha a questão das esposas, que eram literalmente compradas, com uma coisa também visto único aqui com os ângulos. Os escravos, eles eram bretões que foram subjugados e outros germânicos que foram derrotados em guerras anteriores e que foram trazidos na viagem pelos ângulos. Bom, lembram dos reinos que eu falei dos ângulos? Bom, daqueles principais reinos que tínhamos, Nortúmbria, Mércia e a Anglia Oriental, o reino da Nortúmbria e da Mércia caíram diante ali do ataque dos vikings dinamarqueses no século IX. Então as casas reais foram destruídas. E aí os ângulos ficaram sob o domínio dos dinamarqueses nesse território onde era Nortúmbria e onde ficava a Mércia. E os vikings dinamarqueses, eles tinham nesse território uma lei chamada de Danelau, que vinha do nome danos. Danos eram os dinamarqueses, né? Todos os povos que vinham da Dinamarca eram chamados de danos. Então eles viviam sobre as leis dos vikings dinamarqueses. E aí um reino que sobreviveu a essa onda dos vikings foi o reino de Wessex. Ficava no sul da Bretanha e era um reino de origem saxã. Então eles conseguiram resistir aos ataques dos vikings. E aí no final do século IX, início do século X, os reis de Wessex conseguiram derrotar os dinamarqueses e libertaram os ângulos do antigo território onde eles viviam sobre esse domínio dinamarquês conhecido aí como Danelaw. E aí eles fizeram a unificação, né, das casas reais do reino de Wessex, de origem saxã, com os sobreviventes das antigas casas reais dos reinos dos ângulos. E aí nós teremos a aceitação dos ângulos, tendo os reis de Wessex sendo como reis dos ângulos, e com a junção teremos a formação dos ângulos saxões, que depois futuramente vai dar origem aos ingleses, né? Inclusive, como eu falei no início do vídeo, ângulos, né, que vai dar o nome, a origem ao nome da Inglaterra, que seria Terra dos Ângulos, da Inglaterra, Terra dos Ângulos. Bom, outra questão interessante é que alguns nomes criados pelos ângulos permanecem até os dias de hoje, como a Anglia do Leste, onde existiu o Reino dos Ângulos Oriental, permanece com esse mesmo nome de Anglia do Leste. A Nortúmbria, que mantém o mesmo nome até os dias de hoje, também é conhecida como Northumberland, é um condado. Ficava ali no Reino Antigo da Nortúmbria, no caso ficava no sudeste da Escócia. E a sua extensão ia de Edimburgo, que é a capital da Escócia, até Humber, que fica no norte da Inglaterra. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Tem um recado importante para falar aqui. Vamos ter uma nova enquete agora na próxima sexta-feira. Na verdade eu vou fazer na quinta, estarei antecipando para quinta-feira, porque sexta vai ser véspera de Natal, né? Então na quinta eu vou fazer uma enquete para o último vídeo do ano de 2021. Para o pessoal que acompanha a saga bizantina, também outro recado importante. Devido aí ao Natal e também o Réveillon, os vídeos da saga bizantina ficarão agora só para janeiro. Então quem acompanha os vídeos no sábado, já fiquem avisados que só teremos agora a continuação da saga bizantina em janeiro, beleza? Então eu vou ficar por aqui. Fiquem de olho aí na enquete que será na quinta, tanto aqui no canal como também lá no Instagram. Um abraço do Zelota, até quarta. Falou, pessoal.